Vai Ah, aí. agora a gente vai. Tá vendo? Eu acho que foi essa flor aí que você colocou aí do lado, viu? Não, é para alegrar o Eu- domingo da gente, Léo. mas o domingo da gente alegra com sua presença, com a presença de tanta gente bacana que está aqui te vendo. Mas a flor eu gostei, já deu uma harmonia maior para o ambiente. Quem deve gostar muito é Marcinha Galvão, que é arquiteta e está aí na nossa live também. Bom, antes de você entrar, já temos 60 pessoas, mas quer dizer, subindo aí, ó. Já, todo mundo aí doido para te ver, para conversar, conhecer melhor aí essas informações. Estou vendo aqui doutora Fernanda Dubu, né? Especialista, neuropediatra, especialista no sono, colega sua, doutora Rita Lucena está aqui também. Enfim, já doutora Renata, também sua colega, neuropediatra, está aqui. Muitos pais, enfim, Tá aí vamos. sempre, Thaís, quando o tá aí Thaís não sempre. entra, eu já fico com medo. Porque quando o Thaís não entra, eu já sei. Quer dizer, nunca aconteceu também dela não entrar, não. Por isso que eu digo que dá sempre certo. Mas vamos lá, pessoal. Antes de iniciar essa live, eu quero falar com vocês e pedir um apoio de vocês em relação a uma situação bem específica. Quem tem um filho com autismo, né, ou é profissional da área, que eu imagino que seja a totalidade das pessoas que estão aqui nessa live, ou são ou têm filhos, né, ou cuidam de uma pessoa com autismo, ou são profissionais da área. Então, sabe bem do que eu vou falar. Né? Nós estamos fazendo uma movimentação aí, iniciamos hoje essa mobilização. Tem um garotão de 19 anos, lá de Itabuna, que tem autismo. Né? Eu recebi muitas mensagens das pessoas pedindo para dar apoio, porque ele tem um DVD de uma marca chamada Unvox, né? E é um DVD antigo já, ele tem desde 2 anos de idade, a mãe dele já sabia que podia acontecer desse DVD quebrar, e ele ela já comprou quase 10 aparelhos desse ao longo desses 17 anos aí, né? Porém, esse DVD, eles foram quebrando, 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 e agora é o último que ela tem, quebrou, e ele está precisando muito, né, desse DVD, porque ele tem a fixação, ele coloca lá o DVD no aparelho e ele vai lá e aperta 5 vezes no botãozinho de pular a faixa, né, e assiste uma música. Quando acaba essa música, ele já sabe quantas vezes ele vai apertar de novo para chegar na próxima música. Então ele está com essa fixação e não tem mais o DVD. E eu botei um vídeo no meu feed, queria que vocês depois fossem lá para marcar a Unvox e a gente compartilhar, porque nós já conseguimos. E vou logo avisando, o coração de vocês é maravilhoso. Tem muita gente que já ofereceu DVD e não é esse o problema. Não serve outro DVD, não serve um DVD novo, não serve outra marca, tem que ser esse DVD. Então eu preciso que vocês compartilhem, marquem a Unvox, porque apesar deles não fabricarem mais, eles podem se sensibilizar e de repente dar um jeito. Eu já fui hoje de uma seguidora minha, que depois eu vou dizer o nome aqui, que eu já anotei aqui, vou dizer o nome daqui a pouco, que eu já fui lá no Itaigara buscar um DVD desse que ela tinha, só está com um probleminha em abrir e fechar, mas isso não tem jeito, não tem problema, eu vou aí buscar, porque de repente de dois a gente faz um já socorre, né? Então eu queria contar com a ajuda de vocês para a gente conseguir mais de um DVD, porque daqui a pouco vai quebrar de novo, porque todos esses DVDs são antigos, né? E vamos resolver o problema desse garotão. Não vou tomar mais o tempo, doutora Fernanda, não, porque todo mundo está aqui bem ansioso. Mercado Livre, estou vendo a clínica SEDAI Ah, aí dizendo já Mercado tá todo Livre, mundo eu já falando. fui em todos. Já fui em todos, já botei pergunta lá, já comprei um que não serve, mas já comprei mesmo, já vai chegar aí. E todos que tem lá, eu fiz a pergunta, já comparei, eu até coloquei no meu story a foto específica. E vocês vão ver que todos que tem lá no Mercado Livre não tem esse botão de passar, ele só tem o botão de play, de stop e de pause. Mas, enfim, é isso aí. Vamos ver o que a gente consegue. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Estou vendo aqui a doutora Laura Giotto A hora também, que me Jota deixou acabou de no, entrar. e eu já vou dizer logo em público aqui, me deixou no vácuo. Eu chamei ela para fazer uma outra live, ela não me deu resposta. Então já estou cobrando de novo aqui ao vivo. Vamos fazer outra live, doutora Laura, que foi fantástica a sua primeira live. E a Doutora, responsabilidade só aumenta, né? Você vai vendo quem vai entrando e o pois é, coração vai. A responsabilidade aumenta.
Aí ela tá aqui dizendo, dando que vácuo, depois olha o seu zap lá que tem uma mensagem lá. Tô brincando com você. Depois veja lá e vamos marcar outra live, que foi muito boa a sua live e é muito importante que a gente repita. Pessoal, vamos lá. Doutora Fernanda Bonfim. Doutora Fernanda Bonfim tem uma história que para mim é fantástica, porque ela começou como fonoaudióloga, então ela conhece muito de perto, né, a realidade das famílias, porque o terapeuta ele está ali diariamente, né, participando daquela coisa toda das terapias diversas vezes por semana. E doutora Fernanda, depois que já estabilizada lá como fonoaudióloga, resolveu correr atrás de uma grande paixão, de uma grande vontade, que foi o curso de medicina, formou-se em medicina, já sei que foi aluna de doutora Rita Lucena, né, na UNEB, foi isso? Eu fui aluna de Rita em fono. Ela é a responsável, né, pela minha... Foi. Se eu tenho um cupido, se a neuropediatria teve um cupido na minha vida, o cupido é a Rita Lucena. E acho que nos 45 minutos do segundo tempo, acho que tem 3 pessoas assim que são muito importantes para mim nesse caminho, Léo, assim, que é Rita, porque na UNEB ela que me fez despertar para neuro. Nos 45 minutos do segundo tempo teve a Adriana Matos. Eu nunca vou esquecer o encontro que a gente teve na frente do Roberto Santos. A gente dividia pacientes, ela falou não desiste da neuro. E Laura Giotto, porque foi sempre uma incentivadora minha na fono. E eu lembro que eu dizia para a Laura, quando eu contei para ela que eu queria fono, que eu queria medicina, ela falou, Fê, se você já faz tudo que você faz com fono, quando for com neuro vai ser melhor ainda. Então acho que eu tive você não 3. tá mal de referência não, viu? Laura Giotto, Rita Lucena e Adriana Matos não tá mal não. Mas vamos lá, eu vou terminar de fechar isso aqui e logo depois disso ela formou-se em medicina e vai para especialização em pediatria e depois faz a formação em pediatria e depois se especializa em neuropediatria, né? Em neuro. E aí eu vou lhe pedir que você se apresente para a turma aí. Eu pedi que você me mandasse um mini currículo, você mandou um jornal, e eu fiquei muito feliz, mas só dá para botar o mini mesmo. E aí fale aí para o pessoal um pouquinho mais da sua história. Eu sou Fernanda Bonfim, neuropediatra. Eu acho que a fonoaudiologia ela norteou muito o meu caminho para onde eu cheguei hoje. Eu sou muito feliz. Eu tenho o maior orgulho de dizer que eu tenho uma formação em fonoaudiologia, porque eu não escolhi esse caminho, mas ao longo do caminho ele foi acontecendo. Então, fiz fonoaudiologia na UNEB, sou do início da fonoaudiologia na Bahia, não façam as contas, do primeiro ano de fonoaudiologia na Bahia. Então, eu conheço a Rita Lucena na faculdade, segundo ou terceiro semestre de faculdade. E eu acho que ali foi amor à primeira vista. Eu digo que ali meu coração bateu. E ali eu disse que eu queria estar naquele lugar. Então, eu percorri esse caminho por fono, tive a alegria de trabalhar com intervenção terapêutica, fiz 8 anos de terapia. Isso que você falou, Léo, de conviver com as famílias, de fazer terapia dentro das casas, de olhar para uma criança e você batalhar pela resposta daquela intervenção, isso me trouxe um respaldo. Eu digo para os pais que hoje está no consultório, dá um diagnóstico, eu estou enxergando a criança lá na frente, porque eu enxergo o que uma terapia é capaz de fazer, o que a intervenção é capaz de fazer. E aí eu começo esse caminho com neuropediatria, eu acho que o autismo ele entra na minha vida para não sair nunca mais. Então, eu não tenho uma história familiar de autismo, mas o autismo me escolheu, assim, acho que o meu coração tem um lado azul, né? O azul do autismo, ele me seduz, me encanta, me faz feliz, é aquela alegria que eu falo, sair do consultório e estar feliz com cada atendimento. Que bom. Isso é muito bom porque eu não conheço nenhum profissional de sucesso que seja excelente tecnicamente e não goste do que faz. Eu acho que é muito importante, né, se não imprescindível, que a pessoa seja apaixonada mesmo pelo o que faz, né? E não é diferente com nenhuma dessas referências que você segue aí e também com você. E isso é bem bacana, bem importante. Eu vou fazer a pergunta que eu chamo de pergunta norteadora, mas antes eu quero pedir, que eu sempre peço a cada um de vocês, que coloquem as dúvidas de vocês na figura da interrogação que está na parte de baixo aí, ao lado da caixa de comentário, certo? E compartilhem essa live com as pessoas que vocês acham que têm interesse sobre o tema, com outras mães, com outros profissionais, através desse símbolo aí
nessa asinha de avião, esse triângulo aí, né, para poder enviar e outras pessoas tomarem conhecimento que essa live está acontecendo e tomarem essa aula aqui com a doutora Fernanda Bonfim. Nosso tema hoje, a gente deixou bem amplo, né, já de forma proposital, porque na live, a última live que nós fizemos com a doutora Rita Lucena, que foi no domingo passado, nós falamos, uma das questões foi a questão do diagnóstico, né? E o tema de hoje da gente é aspectos do diagnóstico e questões gerais do autismo. Então, em relação ao diagnóstico, nós conversamos aqui que o diagnóstico para autismo, ele é clínico, né? Ele não tem um exame de sangue ou um exame de imagem que feche esse diagnóstico, que diagnostique. A doutora Rita Lucena até falou de uns exames genéticos, tal, mas que também não são decisivos, porque até aqueles genes ali, eles têm outras situações que não são só do autismo, né? Então, eu queria te falar, queria que você falasse um pouco melhor sobre sobre esse aspecto do diagnóstico, sobre a complexidade disso, né? E a importância, né, dentro da sua resposta aí, eu queria que você desse principalmente a importância do diagnóstico precoce, né? Então, fique à vontade aí. Léo, assim, eu acho que a primeira coisa para a gente pensar se é um diagnóstico fácil, é difícil, para mim eu acho que ele é difícil. Difícil porque eu lido com algo extremamente precioso, porque é um filho. E isso traz uma expectativa familiar importante, né? Então, assim, eu acho que por mais que um pai e uma mãe cheguem no consultório hoje já tendo lido muito sobre autismo, é claro que existe uma expectativa muito grande em cima desse diagnóstico. Então, para mim, a primeira situação de dificuldade é porque eu lido com aquela vida que é preciosa, é única. Aquela família pode ter 3, 5, 10 filhos, mas aquele filho é único. E o autismo, eu acho que ele traz uma complexidade muito grande. A gente não está diante de um quadro que tem algo único, exclusivo como causa, né? A gente fala que é um transtorno do neurodesenvolvimento, é um transtorno multifatorial, então a gente sabe hoje que tem essas relações, né, genéticas, ambientais, né, de estimulação, do que acontece ao longo dessa gestação. Então, até você entender esse processo, até onde essa criança chega, isso requer uma anamnese, uma história detalhada. E eu acho que a segunda coisa que dificulta é porque eu tenho uma variabilidade dentro desse transtorno, né? Eu não tenho um padrão clássico, um padrão típico. Então, assim, eu não tenho nenhum paciente igual ao outro. Eu não atendi até hoje nenhuma criança que eu diga assim, esse é igual ao fulaninho. Não é igual ao fulaninho. Então, cada criança, ela tem a sua peculiaridade, né? A sua expressão, a variação. Uns vão convulsionar, outros não vão, outros são mais seletivos, outros não. Então, entender quem é esse indivíduo que está na frente da gente, eu acho que requer muito. Eu costumo dizer para os pais, assim, que eu não tenho uma missão de dar banho de água fria nos pais, parecendo que eu não estou vendo onde a gente chegou, mas a gente tem uma missão grande de enxergar o fino, né? Onde que eu preciso ajustar. Então, acho que são muitas manifestações para a gente conseguir encaixar numa única apresentação, então acho que isso dificulta. E o terceiro aspecto que eu entendo é porque a gente, como ser humano, a gente quer respostas concretas, né? Eu vejo e falo assim, você é diabético. Minha diabetes é quanto? Aqui está 200, sua glicemia é 200. Eu acho que isso responde ao nosso desejo humano de concretude, de querer, né, encaixar aquilo ali em algo muito concreto. Uma pessoa teve uma amputação, perdeu um membro. Você enxerga, aquilo ali é palpável, é visível. Então, eu acho que o autismo, ele remete muito a gente àquilo que não é palpável, tão palpável. Né? Embora os estudos hoje caminhem para a gente encontrar essas alterações, sejam estruturais nesse cérebro, para a gente ver no exame de imagem, seja para a gente encontrar genes relacionados, mas de uma forma geral, como já foi dito aqui, né, por Rita, por Drimatos, tanta gente maravilhosa que passou aqui, a gente não tem esse exame que realmente diga assim, é autismo. Então, acho que depende desse olhar da gente. Para mim, é um diagnóstico que exige muita sensibilidade desse olhar, dessa escuta desses pais. Às vezes, diferente de uma epilepsia. A família vai chegar, vai descrever uma crise, você vai ver um eletroencefalograma, né? São aspectos, mais às vezes, até mais objetivos. Mas o autismo, não. Acho que o autismo, esse diagnóstico, ele vai exigir da gente um olhar muito complexo, muito amplo, e que não vai acabar dentro do consultório. Eu gosto muito, por exemplo, para esse diagnóstico, de lançar mão dos profissionais que eu tenho.
Então, acho que você tem falado muito que a gente tem bons profissionais, neuropediatras, mas eu acho que a Bahia está muito bem servida de terapeutas. A gente tem excelentes fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. Às vezes os pais até se frustram quando vem para uma consulta e você fala assim, não vou fechar o diagnóstico agora, eu preciso que outros profissionais vejam. E eu acho que é interessante a gente ter esse olhar, a busca do olhar do outro, né, mais aprimorado. Nós temos, na verdade, corroborando aí o que você disse, não só excelentes profissionais na neuropediatria, na psiquiatria, estou até combinando uma live com a doutora Aline Sampaio, né, Uhum. psiquiatra. A Aline foi minha professora. Pois é, você está bem de professora, viu? Olha o que aconteceu, Professora. tá vendo como foi bom Uma você professora. ter essas professoras todas, mas também excelentes profissionais na intervenção terapêutica. Porque Uhum. eu digo assim, o neuropediatra é importante, importantíssimo, mas o neuropediatra, todos os neuropediatras, eles encaminham para a intervenção terapêutica. E se Uhum. você não tiver uma intervenção terapêutica de qualidade alinhada com esse neuropediatra ou com esse psiquiatra, não vai para lugar nenhum. Então, aqui nós temos diversas clínicas, nós temos muitas clínicas, inclusive nessa segunda temporada agora, eu estou buscando muito trazer essas clínicas e estou tentando fazer, a partir de agora, pretendo começar na próxima semana, lives casadinhas, que eu estou chamando, né? Que são duas clínicas. Então, por exemplo, eu estava falando com Naama, que é do SEAD, Do e SEAD. com Maíra, por exemplo, que é do NIP, né? Para fazer uma live casadinha, né? E fono e TO, 30 minutos de cada, de duas clínicas diferentes. Aí já estou falando com o pessoal da clínica assistiva, que é Bárbara, né? Com a Método Desenvolvimento, que está aqui agora, que é Jesse. E assim, eu vou tentar fazer essas lives para poder a gente expandir o máximo, né? Diversas clínicas, que tem muitas clínicas, graças a Deus, de referência aqui em Salvador, porque isso não só vai trazer informação, né? Doutora Emanuele Vasconcelos já está combinado, já, inclusive. Mano, tem uma história também de fono e SEDAI, neuro. vou dizer para vocês algumas aqui. SEDAI, Mundo dos Anjos, SEAD, Clínica Assistiva, Evoluir. É porque tem tantas clínicas de qualidade aqui, tem o pessoal da Incentivar, enfim, são muitas clínicas, graças a Deus, muitos profissionais de qualidade, que falta tempo para a gente conseguir mostrar todos. Mas o objetivo de fazer uma live com dois profissionais das clínicas é justamente esse, para a gente poder mostrar para os pais, né, quantas opções positivas e bacanas nós temos aqui em nosso estado, né? Eu tenho muitos seguidores de fora também, né, do estado, e a primeira temporada nós tivemos muitos de outros estados. Essa segunda temporada eu estou tentando deixar uma coisa mais regionalizada, mais na Bahia, mais em Salvador, né, para a gente tentar ajudar, né, essas pessoas a encontrarem esses profissionais tão bacanas de referência. Mas, vamos lá, deixa eu Como eu parar de acho fazer... assim, ó, Léo, como eu acho que a prática ajuda. Eu lembro quando eu fiz minha formação em fonoaudiologia, a gente vê as bases teóricas, né, da infância, e eu tinha uma certa linha. Eu acreditava em um certo método, e eu achava que aquele era o melhor método de todos. E a prática, ele fez assim com que eu abrangesse, né, com que meu olhar ele ampliasse. E eu acho que o autismo, ele pede isso da gente, esse olhar ampliado, não só sobre o sujeito, mas sobre as necessidades dele, porque assim, hoje eu entendo que eu conhecer quantas intervenções estão disponíveis, eu posso enxergar para cada paciente, de acordo com a necessidade dele. Então, eu lembro que antes eu gostava muito, né, do construtivismo, eu gostava das coisas livres, eu não era tão aberta, por exemplo, à análise do comportamento. Hoje eu já enxergo. Hoje eu enxergo assim, às vezes a gente atende uma criança no consultório e você vai ali, discute com o TO, por exemplo, com o psicólogo, e a gente conseguir delinear um perfil de tratamento para aquela criança, para aquela família. Então não quer dizer que o que deu certo para um é o que vai dar certo para o outro, né? Essa receita pronta entre os pacientes. Deixa eu lhe perguntar, fazer uma pergunta, porque eu falei, na minha pergunta anterior, eu falei sobre diagnóstico precoce. Precoce. E aí eu queria lhe perguntar assim, dentro do aspecto do diagnóstico, nós já conversamos aqui em outras lives, e eu tenho duas visões sobre o diagnóstico. O primeiro diagnóstico, a primeira visão que eu tenho é que
não se deve ficar muito preso ao diagnóstico, sabe assim, ao rótulo, vamos dizer assim. Tem Uhum. diagnóstico fechado, autismo, certo? Deve-se iniciar a intervenção terapêutica havendo risco, né? Mas, por outro lado, eu já ouvi também pessoas que eu convidei aqui dizer assim, Léo, mas o diagnóstico é libertador. As pessoas precisam receber esse diagnóstico porque isso, de uma certa forma, diz assim, a ficha cai e você vai entrar de cabeça nessa intervenção. Eu queria que, dentro do aspecto diagnóstico, o que é que você reputa como o mais importante? O que é que você acha? Não, isso aqui é fundamental. Pode faltar outras coisas, mas isso não pode faltar dentro do diagnóstico. Léo, assim, diagnóstico, eu sou uma batalhadora do diagnóstico precoce. Eu defendo isso arduamente. Eu digo que o cérebro é tempo, né? Assim, eu tenho uma criança, quanto mais jovem a gente tem essa neuroplasticidade, eu tenho a capacidade de moldar esse cérebro, de expor esse cérebro a situações muito favoráveis. Então, quando a gente fala de diagnóstico precoce, é interessante até que a gente se preocupa muito com a criança, que ele tem uma suspeita de autismo que você leve antes para uma avaliação. Mas eu acho que a gente tem que acender uma luzinha, por exemplo, das crianças que a gente já considera de risco para autismo, sem nem ter nenhuma sintomatologia no momento. Mas eu acho que a gente tem que antecipar um pouco esse quadro. Então, acho que a primeira coisa, eu tenho que pensar nos prematuros, que são crianças de risco para autismo. Então, todo prematuro a gente precisa acompanhar e pensar nesses riscos. Eu penso nas crianças que já têm irmão com história prévia de autismo. São crianças que a gente já precisa ter um olhar diferenciado. E por que eu falo isso? Porque a formação de pediatria, de uma forma geral, e até os próprios pais, eles se preocupam muito com os marcos do neurodesenvolvimento, mas motor. Existe muito um alerta, né, para a criança, se o pescoço está durinho, se a criança senta, se a criança está andando. Mas eu acho que cada vez mais a gente precisa disseminar, não só para profissionais, mas até nos cursos de gestantes, né, disseminar para esses pais, para que eles abram esse olhar da importância da linguagem, para a importância do desenvolvimento social. Então, eu tenho que ter um pai que tem que ter um estado de alerta para esses aspectos, né? Tem estudos até no Brasil falando em relação ao diagnóstico, que é interessante, tentando ver o que mudaria esse diagnóstico precoce. Tem um estudo do Brasil que ele fala assim, que pais que já têm filhos, quando é o segundo filho, tem mais chance de observar esses critérios, porque ele já tem a vivência e a experiência do que seria um desenvolvimento típico. Tem também a questão que eles falam do atraso de linguagem. Então, é um dos sinais assim, mais de alerta para pais procurarem, né, suspeitarem de autismo. São crianças que têm um atraso de linguagem, então crianças que demoram de falar, que não balbuciaram, que não estabelecem uma boa troca entre esses pais. E isso é um gatilho para chegar no consultório. Então, eu acho que quando esse paciente chega, é essencial ter o diagnóstico. Eu acho que ele ajuda muito. A gente precisa desse caminhar. Mas o essencial de tudo é a gente fazer a intervenção precoce, eu expor essa criança, né, esse cérebro a situações de intervenção. Mas quando eu dou um diagnóstico para essa família também, eu instrumentalizo essa família. Eu forneço a essa família orientações específicas. Uma criança com autismo, ela tem alterações sensoriais geralmente, né? Ela tem alterações de comportamento. Às vezes, nesses estudos, eles falam que tem pais que demoraram de procurar um diagnóstico achando que o filho era desobediente, que o filho era agressivo, né? Mas entender o que gera essa manifestação. Então, acho que faz a diferença. A gente passa a entender aquela criança. Né? Como um TDAH, a criança não é. Uma criança com déficit de atenção hiperativa, ela não é hiperativa porque ela quer. Né? Ela não é impulsiva porque ela quer. Existe um transtorno por trás. E eu acho que isso permite a gente ajudar mais essa criança e ajudar mais essa família. Tem uma pergunta até aqui, ó, bem bacana, assim, ó. O TEA pode ser mascarado pelo TDAH? Essa é uma pergunta, assim, tem uma relação, né? O TDAH, o transtorno da atenção e hiperatividade, é uma comorbidade muito frequente no autismo. Então, são crianças agitadas, hipercinéticas, impulsivas, que param pouco tempo na exploração de um brinquedo. Então, nesse início, a gente pode ter dúvidas, né? O TEA pode vir mascarado com várias situações. Eu atendi um caso que eu achei muito interessante, tem 2 semanas. Foi um menino de 3 anos e esse menino tinha várias situações envolvidas. Ele tinha alteração auditiva, ele ficou exposto a uma alteração auditiva que era temporária, mas por meses.
Então, isso fez com que ele fosse privado de receber a linguagem, de ouvir a conversa. Então, muitas vezes, só a deficiência auditiva já pode levar essa criança a uma situação de isolamento, de querer brincar sozinho, e às vezes a gente vai achar que ele não tem interesse por esse mundo social, pelo outro. Mas era uma criança que chamava muita, muita atenção essa agitação, né? Assim, que me fazia pensar nesse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Agora, é muito estranho eu ter uma criança com TDAH, por exemplo, com baixo contato visual, com prejuízo muito grande de linguagem, uma criança com ecolalia, e a gente começa a ver que não tem alterações somente do TDAH. Então, eu vou buscar outras manifestações. A gente sabe que o autismo a gente vai ter tanto alteração de linguagem, né, de comportamento social, mas eu também vou ter comportamentos estereotipados, interesses restritos, repetitivos. Então, aí a gente vai tentando caminhar na história dessa família, né, quais são os outros sinais. É interessante que a consulta de neuro, tem hora que eu vejo o pai assim, olhando para o relógio, porque a consulta ela é longa, ela é extensa, e ela precisa ser, é necessário que seja. Eu não sei fazer uma consulta rápida de neuropediatria, porque eu acho que é nos detalhes, assim, né, que a gente precisa ir. E quando a gente fala desse diagnóstico precoce, eu acho que a gente tem que pensar nessa mudança cultural que a gente tem vivido. A que mundo a gente tem exposto as crianças? A gente fala tanto de exposição de tela, e eu vejo tão frequente mães amamentando e a hora que a mãe aproveita para olhar no celular. Mas era aquele momento que eu tinha que estar olhando para a criança e construindo aquele vínculo, aquele contato visual. Né? Tem mães minhas de consultório que se tiver aí, ela vai falar assim, às vezes ela me pergunta assim, uma criança, ela fala assim, nem galinha pintadinha pode? Na televisão, no iPad? Eu falei, não, não pode. O interesse do bebê é pela face, eu tenho que estimular essa troca. Então, eu acho que essa intervenção precoce não é só expor a criança a uma terapia ocupacional, psicologia, fonoaudiologia, mas, assim, eu preciso orientar essa família. Né? Eu vou para o consultório, eu sento no chão do consultório, eu misturo, às vezes, o diagnóstico com a intervenção. Começo a orientar essa família, eu não posso perder tempo. Eu não posso esperar essa família marcar um fono para dizer para ela o quanto que é importante brincar com essa criança. Né? O brincar vai começar lá na minha sala. O brincar é a principal arma, o principal instrumento que a gente tem com essa criança. Cíntia, você botou assim, responde minha pergunta, por favor. Só que eu não consegui achar sua pergunta. Manda ela na caixinha de interrogação. Meu marido está aqui me mostrando qual foi a pergunta. Acho que ela ficou insistindo na pergunta. Ela está aqui perguntando se é possível fechar. Siga a ordem, né? Vamos seguir. Manda ela botar na caixinha. É porque eu boto aqui na caixinha, porque às vezes eu encaixo justamente no que você está falando. No momento. E não vi aqui. Mas se você quiser responder, já que você viu aí... Mas eu acho que encaixa. Eu acho que encaixa. Ela perguntou se o diagnóstico é possível ser dado na primeira consulta. Ah, tô vendo aqui. Ó. É possível ter o diagnóstico de autismo leve na primeira consulta com a neuropediatra? É essa a pergunta. Mas botem a pergunta na caixinha. Caixinha. O diagnóstico na primeira consulta nem sempre é possível, né? Depende até do grau. Se eu tenho outra suspeita, se foi criança, né, que eu tenho que investigar a questão auditiva, as questões, né, neurológicas, se convulsiona, a gente tem outras alterações envolvidas. Mas nos casos leves, principalmente, acho que é muito difícil na primeira consulta, muito, né, assim, são detalhes, são minúcias, sabe? Eu digo que a gente tem que ser preciso, Léo. Eu acho que tem horas que eu não gosto de me esquivar do diagnóstico. Os pais que eu acompanho, eles sabem disso. Eu sei acolher, eu tento acolher eles naquele momento. Eu acho que o diagnóstico ele é importante. Os pais merecem o diagnóstico. Eu digo que às vezes os pais merecem até saber como eu estou pensando. Se eu tenho dúvida ou não tenho dúvida. Isso eu coloco para os pais. Às vezes eu digo assim, eu tenho dúvida e minha dúvida é isso, isso e isso. Então a gente precisa ter o diferencial. Mas eu acho que no autismo leve... Às vezes são detalhes muito sutis, às vezes a gente vai precisar de uma avaliação, né, de outras, principalmente, né, de neuropsicólogo, um psicólogo, e eu acho que é mais difícil ser fechado na primeira consulta. Deixa eu te falar uma coisa. É uma história pessoal, inclusive, essa. Meu filho, né, para quem não me conhece, ainda tem um filho de 15 anos que tem autismo, né? E eu percebo, ao longo desses... Ele foi diagnosticado, ele tinha 2 anos e 10 meses. Então, eu tenho 13 anos, mais ou menos, na causa, né? Observando muitas coisas. Lá na AMA também são 250 pessoas com autismo. Então, eu termino que tenho acesso e contato com muitas histórias, não só com a minha.
Mas eu quero fazer uma. Eu sei que tem muitos profissionais aqui nessa live, e eu acho importante que vocês entendam uma coisa. O que é que eu percebo? Pode ser que seja uma percepção errada. Mas eu percebo que, às vezes, o profissional ele deixa de dar o diagnóstico, mesmo achando, né, que o diagnóstico é aquele, ele deixa de dar aquele diagnóstico porque ele tem medo de lá na frente dizerem que ele errou. Como ele também é, se preocupa em dizer muito rápido esse diagnóstico e não respeita justamente esse tempo. O que aconteceu? No dia que meu filho foi diagnosticado, ele foi encaminhado por uma pediatra, né, para uma consulta de neurologia. Só que ela falou assim, olha, eu quero que vocês levem ele na consulta, mas não se preocupe não, tal, é só um detalhe que eu estou vendo. Ela não deu assim a informação de que ela achava que era isso ou que era aquilo. Ela simplesmente pediu que fosse. No dia, eu tinha uma reunião de trabalho muito importante e como era uma coisa assim, totalmente tranquila para a gente, não era nada, não existia nenhuma desconfiança, nada disso. Minha esposa foi para essa consulta com a neuropediatra sozinha. Sozinha. E em 10 minutos ou 15 no máximo, essa neuropediatra, certo? Foi assertiva. Pá! Seu filho tem autismo. Uma consulta de 15 minutos, certo? Ela acertou? Acertou. Mas perceba que, mesmo ela tendo acertado, ela não ficou gravada na minha mente, na mente da minha família, e não é uma referência positiva para mim. Óbvio que eu não falo isso, né? Não vou expor. Tecnicamente, ela foi perfeita. Ela disse o diagnóstico correto e que nós fomos para outros médicos depois. E E confirmado. eu tive inclusive médicos que disseram não, eu acho que não, acho que ele não tem não. E aí eu fui para outro estado, eu fui na época para São Paulo e lá fui fechar diagnóstico. Quando eu voltei para cá, que eu conheci meu anjo da guarda, que é seu anjo da guarda, que é a doutora Rita Lucena. Mas assim, eu tenho muita preocupação em correr, certo? Eu tenho muita preocupação em correr para dar o diagnóstico e também procrastinar. Eu acho que tudo tem seu tempo. Eu acho que a orientação que vocês dão no diagnóstico, dizer assim, olha, vamos fazer aqui a intervenção na hora que acha. Minha Priscila está aqui dizendo, minha esposa. E quem conhece Léo sabe que ele não perde nem as consultas de gravidez, porque eu, de fato, sou um pai muito presente. Mas não era uma coisa assim que. Sabe, era uma coisa assim muito. Não, vai lá, só por desencargo, porque eu quero ver uma coisinha, tá? Mas enfim. Então eu acho que essa questão do diagnóstico que você está pontuando muito bem aí, é muito importante que as pessoas saibam o momento e como dar essa notícia. E esse diagnóstico ele pode ser tanto libertador, dizer assim, pronto, agora eu já sei o que meu filho tem, vou focar nisso aqui, como pode ser uma sentença, né? Que o doutor Leandro Dutra falou assim, o diagnóstico não é uma sentença, de fato não é uma sentença, porque nós temos milhões de possibilidades, certo? Deixa eu botar uma outra pergunta aqui. Tem uma coisa assim, Léo, em relação a isso, que eu acabo vivendo no consultório, assim, como as crianças são únicas, as famílias também são únicas, e o momento que elas vivem em relação àquela criança. Então, na hora da consulta, né, eu examino muita criança, faço avaliação junto com os pais, mostro, e eu vou sentindo o que essa família já percebe, se ela já tem alguma suspeita. Hoje, um cuidado que eu tenho muito, eu não quero que o pai se perca depois da minha consulta. O meu objetivo da minha consulta não é que o pai se perca. Às vezes eu sou a primeira a receber, né, essa criança. Às vezes um pediatra encaminha. Então, assim, eu quero que ele não se perca. Eu me imagino que eu tenho um papel naquele lugar, não só do diagnóstico, de um CID, né, de falar de um DSM-5, mas de talvez nortear essa família nesse caminho. Eu costumo muito dizer na consulta, assim, eu sei o quanto dói, assim, receber um diagnóstico de um filho não é fácil. Nenhum de nós, assim, humanamente, né, foi preparado para receber um diagnóstico difícil. Mas eu acredito que você ter pessoas ao seu lado que lhe ajudem nessa travessia é essencial. Então, assim, eu costumo dizer para eles que tem um outro lugar para a gente chegar. Então, esse momento, assim, eu vou dizer, já teve pais. Esse ano eu tive uma mãe que eu não consegui dar o diagnóstico. Na minha cabeça eu sabia que era. Mas aquela mãe, ela não estava preparada. E eu tive receio de dar o diagnóstico naquele primeiro momento. E a dor ser tão grande que você talvez não parou na dor. E você prosseguiu com seu filho. Mas talvez um outro pai pare na dor, não prossiga. E se eu fizer com que essa família não acesse intervenção por 3 meses, por 6 meses, é um diferencial muito grande.
Eu também tenho o contrário. Eu tenho um paciente de 5, 6 anos de idade que chegaram fazendo intervenção desde cedo e que a família não tinha coragem de receber o diagnóstico. Então, isso só Exatamente. mostra para a gente a necessidade e a sensibilidade que a gente tem que ter com as famílias, né? De caminhar junto com elas, de estar aberto para a necessidade de cada uma. Na verdade, assim, o ser humano, eu sempre falo aqui, eu sempre digo assim, ó, nós temos uma cultura, o brasileiro tem uma cultura do medicamento, né, que a gente vai abordar daqui a pouquinho aqui, e tem a cultura da terceirização. O que é isso? Nós estamos acostumados a, minha pressão está alta, tem aqui, ó, esse medicamento aqui é um antihipertensivo. Minha glicemia está alta, tem aqui esse medicamento aqui que vai controlar seu açúcar. E assim, se você está com dor de cabeça, tem esse analgésico aqui. Quando você se depara com o autismo, sem nunca ter ouvido falar neles, fala assim, e aí eu faço o quê, doutora? Qual é o remédio que eu dou para ele? Que você diz, olha, pai, olha, mãe, a intervenção aqui é terapêutica. Então, assim, o ser humano por si só, ele tem essa fabricação, né, dessa cultura de assim, eu quero uma coisa que tenha início, meio e fim. E quando você se depara com uma coisa que você não sabe o que vai acontecer, quando você diz assim, olha, a gente vai fazer toda essa intervenção aqui de qualidade, isso e aquilo, e vamos ver como é que vai ser, porque meu filho, por exemplo, se eu tivesse a expectativa, por exemplo, de que ele vai falar, né, porque meu filho não fala. Meu filho teve acesso e tem acesso, graças a Deus, ao melhor tratamento possível. E ele não fala. Então, assim, se eu depositar todas as minhas fichas de felicidade, de realização, em que ele vai falar, eu não vou ser feliz nunca e ele não vai ser feliz. Então, a gente precisa entender, né, o que é o autismo. Eu acho que a informação nesse caso é libertadora sempre. Tem uma relação muito franca e tranquila com a família, mas o que você falou aí é impressionante, porque assim, as pessoas precisam ter o feeling de saber o que dizer, que hora dizer, como dizer, para você não terminar frustrando de forma fatal aquela família, né? Eu vou colocar aqui. Esse Eu papo está atendi um muito. pai, assim, eu tenho dois extremos, né? Esse ano eu vi assim, eu vi uma mãe de um bebê de 15 meses que nessa pandemia, assim, eu acho que essa pandemia vai salvar muitas famílias e muitas crianças. Eu acho que a gente tem os aspectos negativos, mas tem os positivos. Então, o poder de observação dos filhos e os momentos que a pandemia tem causado fez com que muitos pais, né, ligassem um alerta em relação ao desenvolvimento das crianças. Então, eu tive a mãe recentemente com um bebê de 15 meses, um bebê que eu não fechei diagnóstico e que existe essa possibilidade. E assim, ela foi aquela mãe leoa, né? Saiu, vão para intervenção e vai correndo. E ao mesmo tempo, eu tive um pai esse ano, na clínica escola da FTC, que esse pai me chamou muita atenção. Porque ele virou para mim e falou assim, eu tenho medo de chegar em casa e de encontrar meu filho, porque eu não sei brincar com ele. Então, se a gente não souber, né, entender essas dores, aí você fala tanto dessa paternidade no autismo, eu tenho um pai ao mesmo tempo que vem de Vitória da Conquista e vem para uma consulta. E o pai à frente. Então, assim, entender que são pais e histórias diferentes. Mas esse pai que lhe disse isso, que tem medo de chegar em casa e não saber brincar com o filho, para mim, né, ele já deu um passo importantíssimo, que é Ele está reconhecer isso. pedindo ajuda. Ele está lhe pedindo Pedindo ajuda, ajuda. exatamente. Dizer assim, como é que eu faço, doutora? Me ajude aí, pelo amor de Deus, porque eu não é isso que eu quero. Eu quero chegar em casa, eu quero brincar com meu filho, eu quero... E eu não sei. E é muito por esses motivos que as pessoas não convidam para aniversário, não convidam para passar, para fazer a festinha do pijama e seu filho dormir naquela casa, porque não é às vezes por preconceito, nem por maldade, mas é porque não sabe lidar com isso e não tem a coragem de chegar e dizer assim, ó, bom, seu filho tem autismo, eu já sei disso, certo? E eu quero chamar ele para vir para minha casa, para ficar com meu filho, para brincar com ele, para passar o final de semana, para conversar. Como é que eu faço? Como é que eu lido com isso? Eu acho que falta muito essa coragem, essa sinceridade das pessoas, entendeu? E esse pai, por mais que ele esteja passando por esse momento difícil, ele lhe pediu ajuda, né? Uhum. Agora, essa conversa nossa tá uma conversa muito bacana, muito morna, mas eu quero fazer uma pergunta aqui que botaram aqui, que eu sei que é polêmica, né? E principalmente para você que é fonoaudióloga. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Não, mas faz parte, Vamos né? lá. Cadê aqui? Deixa eu achar ela aqui, que é em relação a intervenção comportamental, que eu estou vendo aqui, e o ABA. Bom, cadê, meu Deus? É tanta pergunta que já tem aqui. Pronto, vamos lá. Essa pessoa que fez a pergunta porque quer ouvir a resposta, porque ela já sabe a resposta. Eu imagino, viu, Paula?
Mas é importante para você poder dar seu ponto de vista. Você acredita que só terapia ABA dá conta da fala e linguagem do autista? Aí ela complementa aqui, infelizmente, tenho visto, aí ela fala um pouco mais em relação à questão do ABA como exclusividade para a intervenção no autismo. Eu queria que você desse sua visão como neuropediatra e também como fonoaudióloga nesse sentido. Eu não sou uma neuropediatra e uma fonoaudióloga de uma intervenção só. Eu acho que a gente tem que se abrir, porque o ser humano é muito... Primeiro que a criança ela é muito complexa, de uma forma geral. Eu acho que a linguagem, ela envolve toda essa complexidade. A linguagem envolve desejo, a linguagem envolve interesse. A linguagem exige de mim um arcabouço pronto, né, de vocabulário, de estruturação frasal, de compreensão, de pragmática, mas passa também por outros aspectos de desejo, de interesse. Às vezes eu costumo dizer para os meus pais no consultório, se eu botar você na China e você não souber falar chinês, vai parecer que você tem características autísticas. Agora, talvez se eu falar assim para você, ó, se te der uma passagem de ida para a China, não te dou passagem de volta, para você comer, você vai ter que falar chinês. A gente vai para o gestual, a gente vai para olhar, a gente vai sorrir, a gente vai dar um jeitinho para conseguir se comunicar. Então, a linguagem, ela não tem um aspecto único, eu acredito, para você desenvolver essa linguagem. Eu acredito que se eu faço uma boa avaliação dessa criança, e não só uma avaliação médica, mas uma avaliação médica e de equipe multi, e eu consigo mapear quais são os principais prejuízos dessa criança, quais são os principais comportamentos disfuncionais, quais são as áreas do neurodesenvolvimento mais comprometidas, talvez a chance de assertividade da agente terapêutica seja maior. Então, eu tenho momentos no consultório que eu vejo uma criança, acabo de atender quem trabalha comigo de intervenção. Eu digo que eu saio do consultório, às vezes, já ansiosa para discutir com terapeutas. Eu acho que vale a pena essa discussão, né? Se eu, por exemplo, eu gosto da linha da psicologia, quando eu trato as questões, né, de psicanálise, eu acho que a gente se beneficia bastante. Eu vejo em outras crianças a necessidade do ABA, da análise do comportamento, de terapias, né, com mais feedback, da gente talvez fazer uso de recompensas em determinados momentos, e talvez seja o momento da gente organizar um pouco mais essa criança. Eu acho que esse mesmo comentário que você faz é o que muitos pais às vezes pensam em relação à medicação. Fazendo um link, né? Medicar ou não medicar. E às vezes a gente se assusta, mas eu acho que o principal que a gente tem que pensar, eu tenho que deixar aquela criança no maior estágio de prontidão para o desenvolvimento dela e para que ela estabeleça uma troca. Então, eu acho que o ABA, ele traz ganhos impressionantes para a gente no autismo. A gente aqui nessas lives, que eu sempre estou aqui com você, a gente já discutiu muito, né, que o ABA tem uma vantagem da sistematicidade, da intensidade do estímulo, que é algo extremamente rico, né, nessa neuroplasticidade. Mas eu acho que a gente tem construindo esses caminhos junto com a família, junto com as alterações. Então, talvez no primeiro momento seja uma criança que se beneficie do ABA, do análise, né, mais cognitivo-comportamental. Depois a gente tem a criança com outras demandas emocionais, né? Por exemplo, eu tenho crianças que foram vistas mais cedo, que estavam dentro do espectro, que chegaram para mim pré-adolescente, que eu não vejo mais características do espectro. São crianças que até já tinham passado por reavaliação por outro neuropediatra que não mais via essas características, mas a criança com outras demandas, né? De grupo, de socialização, dessa intersubjetividade, dificuldade de estar nos momentos sociais, de entender o que não está de forma clara e objetiva na conversação. Então, eu acho que talvez vão existir situações que o ABA, isoladamente, ele não vai suprir as necessidades dessas crianças e adolescentes. Eu tenho aqui, Priscila está falando aqui, minha esposa está falando aqui, precisamos de uma live com um profissional de ABA. Olha só, nós já tivemos aqui Lucelmo Lacerda, né, que talvez seja um dos maiores defensores do ABA do país, né? Já tivemos aqui live com o Dr. Gustavo Teixeira, certo? Que é um franco defensor, exclusivo da intervenção ABA, certo? Já tem uma live combinada com Jesse, da Método de Desenvolvimento Humano, né? Que vamos falar sobre ABA também.
tenho conversado com outros, mas eu tive lives também aqui com diversos outros profissionais, com Daniele Vanderlei, por exemplo, que é psicanalista, com a doutora Laura Giotto, que é fonoaudióloga, enfim, diversas lives. Acho que estou chegando perto de 40 lives aqui. E aí eu vejo assim, como é que eu posso dizer que a participação de doutor Lucelmo Lacerda, como um profissional que defende a aba, não é importante? É impossível. É extremamente importante. Meu filho faz uma intervenção aba hoje. Ele é atendido por Luiz hoje, no Instituto Baiano, certo? Mas como é que eu posso dizer que o trabalho desenvolvido por tantos profissionais maravilhosos que tiveram aqui, como Daniele Vanderlei, Laura Giotto, Ana Marta, né, em que pese já ter a intervenção com O Denver com também. base em evidência na integração sensorial de Aires, não é só a terapia ocupacional, não se resume só a isso. Então, como é que eu posso dizer que esses profissionais todos que tiveram aqui participações fantásticas não podem contribuir para uma intervenção de TEA? Outra coisa que eu pergunto eu nunca vi um neuropediatra, eu nunca vi, pode ser que exista, mas eu nunca vi um neuropediatra, quando faz a avaliação de um paciente, certo, com autismo, não prescrever o kit. E o que é o kit? Intervenção de fono, TO e psicologia e, às vezes, intervenção comportamental ou sempre intervenção comportamental. Uhum. Então, todas essas prescrições estão erradas, todos os neuropediatras e psiquiatras que indicam fono, TO, psicólogo. Então, todo mundo que tem um filho com autismo aqui, que já fez uma sessão de psicologia, de fonoaudiologia, de terapia ocupacional, não deveria ter feito. Deveria ter feito exclusivamente aba. Então, assim, são dúvidas. Eu sou pai só. Em que pese fazer uma pós, né, na área, eu só sou pai, buscando informações. Então, eu de fato não conheço nenhum médico, neuropediatra ou psiquiatra que não diga assim, a intervenção é multidisciplinar. Tem psicopedagogia, que a doutora Rita Lucena está falando. E Né? temos muitas excelentes psicopedagogas nessa live. Muitas. Tem Miriam, tem Roseli, tem muita gente Exatamente. aqui. Graças a Deus nós estamos muito bem servidos. E, gente, deixa eu só dizer uma coisa a vocês. Quando eu falo aqui, dou exemplos, né? Eu falei assim de fono, de teo, eu estou querendo falar que é multidisciplinar. Eu estou falando do musicoterapeuta, por exemplo, que eu não citei aqui, e que Zan, lá na AMA, faz um trabalho fantástico com as crianças, né? De musicoterapia. Aí você fala assim, tem evidência, não tem evidência, tal. Enfim, eu quero saber por que já que só serve o ABA, ou só serve o Denver, ou só serve isso, por que todos os neuropediatras e psiquiatras fazem uma prescrição multidisciplinar? Entendeu? Mas é só para a gente pensar. Não estou aqui de jeito nenhum querendo colocar a verdade, até porque eu sou pai. Não sou nada. E assim, Laura, esse multidisciplinar, ele não pode ser estático. Né? Assim, a gente tem que entender que esse multidisciplinar ele tem que caminhar junto com essa criança. A gente precisa dessa reavaliação desses padrões de intervenção. Né? O que eu vou intervir? Agora, possa ser que daqui a 6 meses a gente tenha outras demandas e talvez a gente tenha outros ganhos. Né? A musicoterapia, por exemplo, a gente tem muitas crianças com autismo, tem uma área de interesse já delas, né? Às vezes é uma criança que não interage, não faz nada e já tem. Eu costumo dizer para os pais assim, eu já tenho essa via de interesse, essa via de prazer. Então eu preciso já fazer uso desse prazer para a gente atingir outras áreas que não são desenvolvidas. Minha esposa, por exemplo, é especialista em terapia ou atividade assistida por animais. Certo? Ela faz esse trabalho, lógico que do viés da medicina veterinária, né? Porque ela é médica veterinária, e faz esse trabalho junto com o psicólogo ou com o terapeuta nesse caso. Então, assim, se eu achasse que aba é exclusividade, aliás, não, estou mentindo, estou sendo injusto. Se eu achasse que existisse uma intervenção só, que fosse a responsável por resolver todas as questões do autismo, a primeira coisa que eu tinha que fazer era renunciar ao meu mandato de vice-presidente da AMA, porque lá nós não temos aba. Não temos aba não é porque nós não achamos que é importante, não. Muito pelo contrário. É porque não temos condições de ter aba. Então nós temos outras intervenções e seria fantástico e maravilhoso se eu tivesse também o aba. Então, assim, é basicamente isso. Eu estou vendo aqui o seguinte, faltando 4 minutos para encerrar o horário, certo? Como você perdeu... Eu perdi
muito tempo seu, né? No início, lá para a conexão, aquela coisa toda, eu vou pedir às pessoas para encerrar, eu vou encerrar essa live, vocês entram novamente, que a gente vai fazer mais 20 minutinhos para compensar o tempo inicial, certo? E se vocês puderem, vocês entram novamente, porque tem muita pergunta bacana aqui. Eu quero já agora sair do bate-papo, vamos dizer assim, e partir para responder perguntas assim, objetivas mesmo. Vai ser bem bacana, tem muita pergunta boa aqui. Então, por favor, eu vou encerrar agora essa live, vou abrir novamente. Vocês só me dão 1 ou 2 minutinhos, porque eu vou deixar a primeira parte gravada e eu preciso deixar 1, 2 minutinhos disso. Mas depois entrem de novo, por favor. Viu? Olha que maravilha. Eu estava conversando com minha esposa aqui o seguinte, só para finalizar, eu estava conversando com minha esposa o seguinte, que nós temos lives de pessoas com 200 mil seguidores, 300 mil seguidores, e às vezes a gente olha, tem 20 pessoas assistindo, 30 pessoas assistindo. Nós batemos aqui em diversos momentos 130, 140 participações num domingo, 5 horas da tarde. Sinal que você está prestigiado e a live está boa. Então, vamos voltar aqui agora. Vou encerrar, pessoal, e voltamos novamente. Não me deixem só. Pronto. De volta. Quem mandou as perguntas antes, mande novamente, por favor, porque quando encerra a live, a gente termina perdendo as perguntas. Deixa eu só terminar de escrever aqui. Logar. É o tempo que o pessoal está entrando também, novamente. Semana que vem, vamos ter doutora Raquel Silvani, no próximo domingo. Outra super neuro aí. Queridíssima. É verdade. Queria pedir a vocês que mandaram perguntas na primeira live, que mandem novamente aí, porque as perguntas saem, né? Quando eu encerro a live e inicio outra, as perguntas somem. Então, por favor, mandem aí, porque tinham perguntas interessantíssimas. Estou vendo que já chegou uma. Tem uma aqui pedindo, por favor, o endereço da doutora. Vou dizer no final da live, para ter certeza que vocês vão ficar aí até o final. Vou dizer até onde o final. Ela atende, onde ela atende, o endereço. Não se preocupe que toda a live, no final, a gente diz isso aí para vocês. Vamos lá, pessoal. Vocês que tinham mandado as perguntas, mandem novamente aí para a gente dar que essa segunda parte aqui. Bom, tem uma pergunta aqui. A avaliação, eu acho que já ficou um pouco respondida na primeira parte aí, mas é importante para a gente iniciar a sequência de perguntas. Porque essa segunda parte agora a gente vai responder perguntas, para ficar bem objetivo. A avaliação neuropsicológica é importante para a definição diagnóstica? É importante sim, principalmente, acho que a gente usa bastante a avaliação neuropsicológica, principalmente naqueles casos que a gente tem uma deficiência intelectual associada. Então, nas crianças menores, às vezes é mais fácil a gente dar o diagnóstico e não necessariamente a gente precisa dar essa avaliação neuropsicológica, mas é um instrumento extremamente importante, né? Em alguns momentos a gente se confunde um pouco desses aspectos cognitivos dessa criança e eu acho que a avaliação neuropsicológica ajuda a gente a entender um pouco melhor essa criança. Uma coisa que é importante também é que num processo de avaliação, quanto mais prejuízo eu tenho cognitivo, né, uma criança que tem mais comprometimento dessa inteligência mesmo, isso para a gente vai sinalizando, né, para o que eu posso prever para essa criança. Claro que eu não posso determinar, mas são crianças que eu sei que vão ter impeditivos maiores para a gente ter ganhos ao longo desse processo, mas é importante. Tem mais uma pergunta aqui que eu só vou responder no final, que é a mesma pergunta. Quais os lugares que a doutora Fernanda atende? No final da live a gente vai responder, onde a doutora Fernanda atende. Tem uma pergunta aqui que eu vi passando aqui, bem rapidamente, perguntando o que é ABA. Se puder, explique aí o que é ABA. Então, é a análise do comportamento aplicado, né? Ela tem, hoje, é uma intervenção, uma abordagem terapêutica com evidência científica. Então, a gente tem uma análise minuciosa do comportamento dessa criança, a gente faz principalmente, né, com intensidade. Então, as crianças geralmente vão ser expostas a uma intervenção com a carga horária acentuada, 20, 40 horas semanais. E hoje é um dos métodos que a gente tem acreditado com evidência científica, embora uma das discussões que a gente tem feito bastante nas lives, que Daniele Vanderlei trouxe, que Rita Lucena trouxe,
que existem também abordagens que, embora não tenham na evidência científica, eles têm resultados positivos com aba. Eu fui do SEAD, Léo, assim, eu falei desse início de Rita, de Adriano, mas assim, eu tive a alegria de ter trabalhado em lugares que me favoreceram uma base terapêutica muito boa e de intervenção. E eu fui do SEAD. E eu lembro que quando a gente atendia essas crianças, a gente falava muito isso. O fono não publica, terapeuta ocupacional não publica. Então a gente trabalha semanalmente com aquelas crianças e muitas vezes a gente não aplica protocolos com essas crianças, né, de resultados. Imagina para a psiquiatria ter resultado. Então eu acho que a gente tem que caminhar cada vez mais para a busca desses resultados, para que a gente enxergue, né, como essas intervenções atuam junto com essas crianças. Entendi. Eu vi umas perguntas interessantes aqui, mas eu pedi para mandar na caixinha de interrogação. Lívia, já estava até escrevendo aqui, mas Lívia, manda essa pergunta na caixinha de interrogação, que vai me ajudar bastante aqui. Eu vi uma outra pergunta aqui, vou botar aqui agora. O grau pode ser definido em crianças menores de 2 anos que estão dentro do espectro? É uma pergunta de Poliana, ela é Poliane Fono. É Poliane, é Fono. Isso. É difícil a gente colocar assim de uma forma, né, precisa, ou não é, dá ou não dá. Mas assim, a gente tem uns sinais do autismo precoces, né, a gente começa a ver alguns sinaizinhos nos bebezinhos. Entre 1 ano e 2 anos a gente começa a ter os sinais maiores e 2 a 3 os sinais ficam mais evidentes. Esse grau é possível sim, depende da apresentação dessa criança. Mas eu acho que a nossa tentativa é sempre de ser mais assertivo possível nesse diagnóstico. E que eu acho que isso ajuda a nortear essa família nesse cuidado. Né? Quanto maior o grau dessa criança, mais necessidade essa criança vai ter de apoio no seu dia a dia e mais dificuldade essa criança vai ter na sua comunicação. Tinha uma pergunta de Kelvia, lá na live anterior, e ela botou assim, a pergunta que ela fez foi, se a criança teve diagnóstico leve e teve um acompanhamento ótimo, uma intervenção maravilhosa, é possível ela sair do espectro? Hoje, isso sempre volta e meia, né? Você já sabe disso lá, até no congresso, nas discussões, a gente sempre fala. Existem 2 linhas, né? Aqueles que acham que pode sair e a que eu mais acredito, por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, que essa criança ela pode ter resultados ótimos. Foi uma criança que teve bons resultados e que a gente, naquele momento, não consegue mais colocá-la, né, encaixar dentro das características para fechar como TEA. A linha que eu concordo essa que você traçou e agora, e que outras pessoas tiveram aqui, como o Dr. Carlos Gadia, por exemplo, teve uma live aqui, e eu acho que ele resumiu de uma forma muito simples isso, que é o seguinte, o autismo, majoritariamente, é uma condição genética, certo? Uhum. Então, se você faz uma intervenção de qualidade, isso não vai mudar o gene, ele vai continuar sendo autista. Porém, as manifestações, né, a forma que aquela pessoa vive, né, vamos dizer assim, ela vai aprender, né, a deixar com que por exemplo, a comunicação, ela tem um problema de comunicação, de interação social, você vai trabalhando de forma tão bem feita que ela começa a se comunicar de forma proeficiente, ela começa a ter uma interação adequada, e isso alinha ela à condição do neurotípico. Mas a parte genética, ela continua sendo autista. A estrutura dela não é assim, uma estrutura que foge do que a gente considera dentro do típico, né? Hoje, por exemplo, a gente tem os estudos de neuroimagem têm caminhado para procurar achar alterações na estrutura desse cérebro, né? Seja às vezes até de um espessamento desse córtex. Se a gente for nos exames de eletroencefalograma, por exemplo, hoje alguns estudos têm buscado, né, essas alterações, então, ou neuroanatômicas, ou neurofisiológicas, mas a gente, que essa é a dificuldade do TEA, né? Existem alterações, mas a gente tem várias alterações. Então, acho que você passa de ter a sua expressão, mas a sua base, a sua estrutura, ela é alterada. Cândida está aqui dizendo Aracaju sempre junto com o Real Autismo. Obrigado aí, o pessoal de Aracaju. A gente tem uma neuro que estava aqui, que é a Gabriela, ela é de Aracaju, fez formação aqui na Bahia também. Pois é, tem uma questão muito simples para explicar essa questão, né? De sair do espectro ou não estar no espectro depois de intervenção adequada. Vou dar um exemplo. Se você faz um exame genético,
né? Fez exame genético e apresentou aquelas alterações naqueles genes ali, né? Aí seu filho está lá, dentro do espectro. Você vai fazer essa intervenção, ele vai responder maravilhosamente bem. Se você fizer depois esse exame genético, repetir, vai continuar a mesma alteração. Uhum. Né? Tem uma pergunta aqui que faz o seguinte: autismo e síndrome de Williams. O que falar sobre? Se tem alguma relação? Tem. A gente tem, na verdade, tem o autismo sindrômico, né? A gente tem o autismo típico. Léo? Você tá aí? Voltou. Tô aqui. A gente tem o autismo típico, que a gente não vai estar achando nenhuma alteração, mas a gente tem o autismo sindrômico, né? Você falou das questões genéticas, a gente também tem algumas alterações sindrômicas, né? A gente vai ter com X frágil, com RET. Então, existe essa busca da gente, é o que a gente fala, alguns outros exames complementares, eles não vão dar o diagnóstico do autismo, mas talvez a gente vai estar vendo a associação do autismo com outras doenças. E aí, por isso que a gente, às vezes, vai estar fazendo uso de exame de imagem, eletroencefalograma, né? Crianças que têm dismorfismos associados. Então, o exame neurológico, ele já começa da inspeção dessa criança, né? A gente começa olhando o olhinho, a orelha, a mão, malformações, porque a gente, né, vai buscar esses achados. Então, quem tá... desculpe. Drica Matos, aí você vai falar. Desculpa, pensei que você tivesse terminado. Porque você foi uma das referências que você deu sua, uma pessoa que me inspirou, e ela tá aí mandando coraçãozinho para você. Drica Matos, quando eu fui fazer a prova da residência, existia uma dúvida em mim se eu faria otorrinolaringologia ou se eu iria fazer pediatria para fazer neuropediatria. E aí ela virou e falou assim, vai ser um desperdício você no otorrino. Tem muita gente do lado de lá, vem ficar com a gente. Então, muita gente Drica... boa aí lá. Né? Tô falando, tem muita gente já maravilhosa, boa lá no otorrino. Tem muita gente na neuropediatria, mas é sempre importante mais uma. Vem pra cá. E é bom, né? Assim, eu digo que a neuropediatria na Bahia, se a gente brinca, são os jovens neuropediatras, né? Vem a nova geração. Mas, assim, a gente tem grandes incentivadores. A gente tem Rita Lucena, tem a doutora Nayara, Maria Elza Veiga, a doutora Emília. Então, assim, eu fico muito feliz de fazer parte dessa classe, porque é uma classe que se apoia... Então, peraí, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Tem as jovens neuropediatras, então, doutora Rita Lucena, doutora Adriana Matos... É porque assim... Entendi. Porque... Mas tudo bem, eu vou... Vamos mudar. Existem as super tops, Léo. Existem as super tops. Estou abusando você. Elas entenderam. Uma pergunta bem prática aqui. Com quantos anos você acha indicado iniciar a terapia medicamentosa? Eu estou fazendo bem pergunta e resposta para a gente tentar responder o máximo possível. Isso. Não existe uma idade, assim, não é que a gente existe uma idade. O meu critério é se existe disfunção. Não é aquilo que você falou, assim, não existe um remédio para eu dar específico. A gente não vai tratar o autismo, a gente vai tratar as comorbidades. Então, é muito difícil na primeira consulta eu medicar uma criança de impacto, assim, é medicação. Eu sempre acho que a gente pode crescer muito nas intervenções. Mas eu sinto falta somente nesse aspecto em relação à rede pública. Então, que a gente não tem um acesso tão rápido, tão de prontidão à intervenção para me dar uma segurança que essa criança vai estar assistida. Mas a idade para medicação, o critério para medicar ou não medicar, ele não é em si a idade. É o nível de comprometimento. Então, eu posso dar um exemplo. A gente tem o autismo sindrômico com algumas manifestações epilépticas, que eu posso ter epilepsia desde bebê. Então, eu vou dar um anticonvulsivante. Porque eu não vou deixar o cérebro daquele bebê, daquela criança, né, com alterações, independente da idade. Mas aquela medicação não é para o autismo. Mas imagina, por exemplo, se eu tenho uma criança tendo várias crises e causando encefalopatia, ela às vezes é uma criança que interage muito pouco. E você trata a epilepsia, você trata a encefalopatia dela e é uma criança que começa a interagir de uma forma diferente. Na verdade, então o parâmetro não é a idade. Lívia, tem na parte de baixo, onde você faz o comentário, tem um símbolo de uma interrogação. Se não tiver, você aperta nos 3 pontinhos, que aí vai aparecer. É porque ela não estava conseguindo achar, eu acho. Uma pergunta que eu quero fazer é a seguinte, em relação ao medicamento. Eu não sei se é essa a opinião que você compartilha também, é que não deve existir resistência para dar o medicamento quando indicado, mas também não deve se dar deliberadamente, porque a função principal do medicamento é deixar aquela criança, vamos dizer assim, regulada, né, falando de forma
mais coloquial aqui, regulada para receber bem as terapias, né? Porque, de fato, o melhor remédio é a intervenção terapêutica. É isso mesmo? Ano passado, eu fiz uma capacitação na AMA, com os pais da AMA. A Rita tinha me pedido para falar de medicação e autismo. E essa capacitação, que foi extremamente simples, né, foi uma aula assim tão natural, falando tão do dia a dia deles. E você vê a importância que isso teve, assim, né? Mas essa capacitação me fez criar uma frase para mim em relação à medicação, que eu passei a dizer ela desde essa capacitação da AMA, que é medicar o mínimo possível, mas sempre que for necessário. Então, eu acho que a gente tem que acreditar nisso. Eu vou medicar o mínimo que eu puder, na menor dose possível, para ter o melhor efeito, mas a medicação pode favorecer essa criança. Eu falo para os pais, assim, às vezes a gente não quer dar uma medicação para uma criança em relação ao comportamento, que é o que mais acontece. Mas será que é melhor deixar ele sem aproveitar a escola, sem aproveitar as saidinhas com a família no parquinho, sem aproveitar as terapias? E para que essa medicação aconteça, eu acho que é importante a troca também com quem faz a intervenção com essa criança, né? Como é que essa criança, no momento da terapia, ela participa, ela responde bem, né? Eu já vivi o outro lado, eu fui terapeuta. Rita fazia muito essa troca, a Adriana Matos, eu tinha muitos pacientes em comum com elas. Minha sala, quando eu era fono, era no corredor de Adriana Matos, era no mesmo corredor. Então, isso permite as trocas e isso ajuda muito, porque às vezes a gente no consultório vê aquele momento. Às vezes a criança ficou esperando para ser atendida, foi um dia que a criança não está bem, você está avaliando. Eu oriento os pais, a avaliação da criança tem que acontecer no momento ideal. Então, marca um horário com o médico que seja bom e que eu garanta avaliar essa criança em uma condição favorável. Tem uma pergunta aqui que é bem típica de pessoas que receberam o diagnóstico de forma mais recente. Não sei se é o caso, né? Mas isso se encaixa perfeitamente na pessoa que quer saber qual é o futuro do meu filho. E agora? Tem autismo. Então ele pergunta aqui, a neuropediatra tem como dar um prognóstico do desenvolvimento de uma criança diagnosticada por autismo? Essa pergunta, essa e a preocupação dos pais, né? Como meu filho vai estar quando eu não estiver mais aqui? Eu acho que são as duas questões assim que impactam mais a família. É claro que a gente não tem. Quem sou eu para dizer assim, o prognóstico é esse, vai ser. A gente não tem, eu não acredito que a gente tem esse poder. Eu acho que a gente pode se utilizar a partir das avaliações que a gente tem de possibilidades que essa criança tem. Então, quanto mais eu tenho essa criança fugindo, né, desviando desse neurodesenvolvimento, eu tenho um caminho mais árduo para percorrer. Mas não que isso determine o fim desse caminho que eu vou chegar. E aí eu vou jogar bola para os pais. Para mim, nesse processo inteiro, família é fundamental. Se eu não tenho uma família... Recentemente eu conversei com uma mãe, até é uma amiga, e ela era acompanhada, a criança é autista, e eu perguntava assim para ela, o que os terapeutas falam na sala de terapia? O que eles falam da seletividade alimentar? E ela, não sei. O que é autismo? Não sei. Então, eu reforço com os meus pais, vocês precisam conhecer autismo, vocês têm que ler sobre autismo, e isso ajuda nesse processo, nesse dia a dia. Então, quanto mais eu entendo aquela criança, eu favoreço esse prognóstico. Agora, sim, crianças que têm deficiência intelectual associada, crianças com outras comorbidades, com epilepsia de difícil controle, a gente já pensa aí que eu tenho condições mais reservadas de melhora, mas não que eu possa determinar. Em outras lives aqui, nós já falamos sobre neuroplasticidade, né? Especificamente na live com a doutora Rita Lucena e com o doutor Carlos Gadia, foi tratado muito sobre isso, porque se fala tanto em intervenção precoce e adequada, que pode passar a impressão que após determinada idade não adianta fazer mais nada. Já era, perdeu tempo, não consegue fazer mais nada. E isso, tanto o doutor Carlos Gadia quanto a doutora Rita Lucena, eles foram bem categóricos em dizer não, a intervenção precoce ela é mais rica, de fato, neuroplasticidade maior, mas nós temos isso durante toda a vida e nunca é tarde para fazer intervenção. Precisamos fazer intervenção. E aí vem uma pergunta de Lívia Fono, que não é basicamente essa, mas se relaciona. Ela pergunta assim, existe mesmo uma janela para a fala até os 7 anos de idade? Quais são as evidências para isso? Eu sou uma apaixonada por janelas de oportunidade. E isso que você falou, Léo, assim, porque eu vivo isso na prática. Meu pai tem 85 anos
tem alterações neurológicas, e ano passado, eu vou contar isso assim porque eu acho que é interessante, meu pai Claro. ficou acamado, foi para o hospital, passou alguns dias, voltou, e meu pai segurava a xícara, meu pai comia, fazia tudo isso. E aí, quando meu pai ficou aqui, ele sempre passa um tempo, ele mora no interior, aí minha mãe queria dar a xícara, botar a xícara na boca dele, né? Queria dar comidinha na boca. Eu falei, não, pode sentar no seu lugar, vou sentar do lado dele. E aí eu sentava e falei, vamos, pai, pega. E aí, é claro que a gente pode fazer adaptações, bota uma xícara que seja melhor, e tem o copo que é melhor para ele beber. E aí, depois disso, meu pai estava segurando a xícara e tomando. E aí eu tirei foto desse momento, mandei para alguma das meninas de intervenção e falei assim, se eu acredito que um cérebro de 85 anos pode responder, eu não vou acreditar nos pequenos, eu vou. Mas o que a gente tem que pensar? Quanto a gente é menor, eu tenho esse cérebro, é o conceito que a gente tem para janelas, né? Não é que seja o único momento da vida para a gente aprender aquela habilidade, né? Para a gente desenvolver. Mas é o momento mais rico, mais propício. E quando a gente fala do autismo e desses momentos, né? A gente volta até muito para a poda neural. Porque a gente nasce lá com milhões de interações e é essa experiência que vai nortear, né? O que eu vou diminuir e o que eu vou valorizar, né? A gente vai fazer aquela poda neural, igual a árvore, né? Sempre quando todo mundo dá aula, dá aqueles exemplos, né? Ou então é cheio de árvore, cheio de mato, tem muitos caminhos aqui. Alguns servem, outros não servem. E naquele momento propício, eu vou estimulando, o meu cérebro vai reconhecendo o que é interessante, o que é bom. E aí eu acabo fazendo essa poda. Mas, assim, dizer que a linguagem ela é somente até 7 anos de idade, não, a gente vai aprimorar. Né? Senão a gente não chegaria onde a gente chega. Mas, assim, o grande arcabouço linguístico da gente, ele acontece dentro daquela janela. Mas a gente vai continuar apostando nessa criança. Tem uma pergunta de Marcinha Galvão aqui, arquitetura para autismo. Ela faz Ai. assim: acha que teremos consequências com nossas crianças após esse período de isolamento? Rita falou, né, na live passada, né, de pesquisas que têm sido feitas, né, pedindo para pais, já tem um pessoal da UFBA que está fazendo, né, tem muita gente pesquisando sobre isso. É claro que eu acho que eu tiro por nós, que somos, né, típicos, né, a gente tem sofrido com esse período de quarentena, eu não acredito que ninguém vai sair dessa quarentena sendo a mesma pessoa, é impossível você passar por uma experiência como essa e do mesmo jeito. Agora, eu acho que a gente vai ter que fazer aí, valorizar o que foi bom, tentar emocionalmente dar conta do impacto que a gente sofreu, mas assim, Marcinha, eu vou te responder. Eu vou ser positiva no aspecto de talvez que nesse século as famílias nunca tiveram tanto tempo para estar juntos, tantas crianças para estar com seus pais. E talvez a gente esteja construindo, né, outras relações, ou aprendendo a priorizar outras relações, né? A mãe que eu atendi, ela falava assim, a gente trabalhava tanto que a gente chegava em casa, a babá estava no celular e o nosso filho estava vendo televisão. Por conta da quarentena, a babá ficou sem ir para casa e a gente ficou com a criança. Meu filho tem 15 meses, a gente percebeu que ele não olha, que ele não dá tchau, que ele não solta beijo. Então, as nossas percepções do outro e a importância do outro, eu vou acreditar que talvez levem a gente para um mundo melhor. Eu vou pedir para você falar de forma mais objetiva possível, porque a gente precisa... mas é porque Psicocrialis mandou diversas perguntas aqui, eu não consegui colocar, porque tem muita pergunta aqui, pode ter certeza. E eu queria que você falasse, né, da forma mais objetiva da importância das terapias e dos teleatendimentos nesse período. Em relação às terapias, eu acho que você vai ter muita gente de terapia para poder falar. Né? Mas, assim, de uma forma geral, o que eu tenho de feedback das pessoas que trabalham com isso é que surpreenderam, né, com a resposta, com o engajamento. E foi uma alternativa que a gente encontrou. Um outro aspecto positivo é que esses pais passaram a estar com essas crianças também. Então, foi uma forma prática de você, né, orientar essas famílias, instrumentalizar. E eu ainda vou reverter. Eu acho que, assim, desses pais verem a importância desses terapeutas, Léo. Porque quando eu era fono, a gente quando vai para um consultório de fono, ou até para uma avaliação neurológica de neuropediatra, as pessoas às vezes ficam achando que a gente vai ter lá um super equipamento. E aí eu pego uma bola, pego um carrinho, jogo para a criança. E para mim isso é o mágico, assim, sabe? Você enxergar esse comportamento. Então acho que talvez dê esse retorno. Em relação aos teleatendimentos de neuropediatria, eu no início eu não fazia, eu evitei.
mas eu acho que chegou no momento que era essencial para as famílias, o nível que essas famílias de sofrimento que essas famílias estavam tendo com essas crianças. Vou deixar essa pergunta aqui, quem vai responder sou eu, se a senhora me permitir. Estou vendo aqui que provavelmente é um pai que recebeu o diagnóstico do seu filho recentemente, e eu quero responder para você. Temos melhora em relação a esse transtorno? Quando você, primeiro ponto é você identificar o que é melhora para você. Porque eu sempre tive, meu amigo, um objetivo, sempre não, minto. No início do diagnóstico, eu estava muito preocupado no que meu filho do que ia acontecer com ele. Se ele ia falar, se ele ia isso, se ele ia aquilo, eu sempre procurei essas respostas. Depois de um tempo, e por isso que eu pedi licença à doutora Fernanda para lhe responder, porque eu estou vendo que você é um pai e que recebeu recentemente esse diagnóstico, o meu objetivo mudou para meu filho ser feliz, certo? É tentar fazer as intervenções todas que fossem possíveis para mim, na minha condição, né? Buscar os melhores profissionais, buscar informação, porque esqueça a possibilidade de qualquer saldo positivo se a família não estiver alinhada, né, com os profissionais. O autismo não é uma condição que você vai poder terceirizar, que você vai mandar para um terapeuta que ele faça lá as sessões lá na clínica, ou que você mande para o médico, ou que tome um medicamento e vai resolver ou vai melhorar o seu filho. Não. O autismo precisa da integração de profissionais da família e da escola. Então, se eu puder dar um conselho busque a felicidade do seu filho, faça as intervenções todas que tiver ao seu alcance e depois você mesmo vai me responder isso aí. Se ele melhorou, se isso deu certo, e pode ter certeza que vai dar certo sim. Eu vou partir para o final aqui já da live. Tem muitas perguntas aqui ainda, mas eu preciso deixar perguntas para outras profissionais que vão vir ainda aí. Eu vou finalizar minha participação com uma mensagem que eu recebi de um amigo hoje, que diz assim, ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. E eu achei isso fantástico, né? Achei isso fantástico, essa mensagem que ele me mandou, porque é exatamente o equilíbrio da parte que diz assim, Deus disse, faça a sua parte que eu te ajudarei, meu filho. Né? Então, assim, a gente precisa orar e crer em Deus como se tudo dependesse dele e trabalhasse como se tudo dependesse da gente. Eu queria te perguntar, para finalizar aqui, se teve algo que eu não falei aqui, que eu não abordei e que você acha importante falar, e depois que você se apresentar, eu vou dizer para as pessoas locais de atendimento, onde você atende. Aliás, eu vou pedir que você mesmo diga isso, né? Onde você atende, já deixando aqui para a turma aqui o Instagram de doutora Fernanda Bonfim. Me lembrei, doutora, porque eu não tenho como consultar aqui. Doutora Fernanda Bonfim. Bonfim. Fernanda, o Bonfim é com MM, né? MM. Fernanda Bonfim. Pronto, pode ir falando aí que eu vou botar seu Instagram aqui. Léo, assim, acho que na verdade a gente sempre vai se complementando nessas lives, né? Mas eu acho que eu vou deixar o que eu faltei falar para os próximos, porque eu acho que o autismo é isso e a gente precisa ter a sede disso, né? De saber que nunca... Toda vez que eu paro para estudar um pouco, eu me alegro porque eu estou descobrindo coisas novas. A gente precisa desse conhecimento. Mas se eu puder deixar uma mensagem assim para quem está vendo e principalmente para os pais que estão vendo, construir um caminho de vocês. Eu acho que é essencial a gente ter bons profissionais, a gente ter pais que já viveram essa experiência e compartilhar esses momentos. Acho que as experiências compartilhadas nos fortalecem muito. É aquela história que fala assim, ele entende o que eu estou vivendo. Né? Então, acho que a gente, nesse caminho, o que eu posso dizer para vocês não é um caminho fácil. Eu não acho que seja um caminho fácil. Eu acho que aquela frase que você falou, né? Eu não queria que meu filho fosse autista, mas eu não trocaria meu filho por nenhum outro. Então, não é um caminho fácil. Talvez a gente não vai conseguir voltar nesse diagnóstico, não é um diagnóstico para a gente ser ativo, mas para esses pais, façam o caminho de vocês. Olhem para o filho de vocês. Sabe, mirem no amor que vocês podem dar para o filho de vocês. Todo mundo me pergunta de aba, de baseado em evidências. O amor é a maior evidência de todas.
Para mim, esse papel do amor do pai, do amor de mãe, desse lugar que essa criança tem na vida dessa família, ela talvez seja o maior impulsionador desse lugar que esses pais me perguntam onde querem chegar. Aí vem a importância depois de vocês escolherem bons profissionais, e bom profissional é aquele que você se vincula bem, que você acredita, que você tem uma boa troca, porque o mais importante de tudo é que vocês caminhem de forma mais seguras nesse processo e que a gente consiga enxergar essa criança lá na frente com outros ganhos. Não parem no diagnóstico. Essa é a frase que eu repito, vou dizer assim, hoje aqui nessa live, o que eu digo no meu consultório: não parem no diagnóstico. E o que eu digo para eles: estou junto com vocês. Eu digo assim, eu fico acompanhando os meninos pelo WhatsApp. Eu falo assim, quero festa do aniversário, quero saber como é que tá na escola, como é que foi na terapia. A gente vibra. É emocionante. Assim, eu tenho um relato de mãe de um domingo que ela ligou e falou assim: hoje meu filho disse eu te amo. Então acho que eu sou uma privilegiada, sabe? Assim, trabalhar com famílias é um privilégio, e poder dividir esses momentos que são tão preciosos é o que a pandemia está mostrando para a gente. É o que a gente vai levar da vida e vai ser para sempre. Você me lembrou uma coisa aí agora, porque meu filho, para quem não sabe, meu filho falava e perdeu a capacidade de falar, né? Ele teve o processo todo de aquisição da fala, de sílabas, e foi crescendo, chegou a formar pequenas frases, né? E em que pese não tem tanto tempo assim, a gente está falando de 13 anos, né, atrás, porque hoje ele tem 15, mas não se existia a questão tecnológica como temos hoje, né, de um celular que grava. Então, assim, eu não tenho nenhum vídeo do meu filho falando. Eu tenho um vídeo, e eu não sei se isso já é um desígnio de Deus, eu não ter esse vídeo dele falando. É Deus me mostrando assim que você não precisa que seu filho verbalize para ele conversar com você, para ele falar com você. E eu tenho um vídeo do meu filho que ele tem uma ecolalia, na verdade, de acho que 4 segundos. E eu já me peguei assim, em looping, vendo repetindo isso, ouvindo a vozinha dele várias vezes, né? Pensando assim, mas ao mesmo tempo eu penso assim, que não é tão importante, né? Eu não posso me apegar exclusivamente a isso, porque como eu lhe falei, já falei a você, já falei a tantas pessoas, meu filho fala com os olhos, nós entendemos tudo o que ele quer, tem a questão da comunicação alternativa que está sendo trabalhada, enfim, o que eu posso dizer para cada um de vocês o amor, uma vez me disseram, eu até coloquei uma frase sobre isso no meu Instagram, assim, que o amor não resolve tudo. Cadê? Deixa eu procurar aqui para dizer para vocês, porque eu achei bem interessante isso. Inclusive, quero mandar um abraço aí para o doutor Leandro Dutra, que é seu marido, né? Eu estou vendo aí que é um super assessor, super marido. Ele é o super marido. Não vou dizer que é só assessor, não, mas é o que eu falo, né? Como é bom você ter pessoas ao seu lado para te ajudar a caminhar e acreditar junto com você. Tem uma coisa, Léo, sabe quando você está procurando, que eu quero dizer para os pais, porque eu vi muito isso quando eu era fonoaudióloga, falava assim, diziam assim para mim: espere, espere, espere. E eu vou dizer assim para esses pais: não espere. Se existe uma dúvida, mesmo na dor, tenha coragem de ir atrás e de tirar essa dúvida ou não, mas assim, isso é um diferencial. Então, quando você achar que tem alguma coisa estranha ali com o seu filho, vale a pena essa procura. Não sei se dá para ver aí, quem não conhece, esse aqui é meu filho, Vinícius. Ele está ali fora, né? E tem essa foto aqui, o que eu escrevi aqui foi o seguinte: uma vez me disseram que amor não resolve o autismo. É verdade. Só amor não resolve. Precisamos de estrutura, terapias e políticas públicas também. Mas tudo isso, sem amor e empatia, não resolve nada. Né? E é bem o que eu acho disso, e acho que foi bacana essa reflexão aqui no final. E pronto, agradecer a cada um de vocês, me agradecer muito, doutora Fernanda. Espero que a gente possa fazer outras lives, porque minha clientela está aqui, batendo na porta, querendo entrar. Deixa eu abrir aqui. Diga aí, rapaz. Cadê Vivi? Vem cá, cadê Vivi? Venha ver aqui o pessoal aqui, todo mundo te vendo, você batendo aí, ó.
E Vivi, cadê? A Vivi vem aqui. Ah, não, Olá. Vivi tá de cueca. Vivi tá de cueca. Não vai poder aparecer. Não vai poder aparecer. E agora? Vivi vai poder aparecer? Vem cá, Vi. Deixa eu mostrar a Vivi aqui pro pessoal. Vem cá, Vi, ó. Abaixa aqui. Todo mundo na minha porta querendo entrar. Mostra aqui. Olha aqui, Vi. Olha aqui. Manda um beijo ali pra tia. Oi, Vi. Manda um beijo. Um beijo. Tá aqui. Valeu, pessoal. Obrigadão, hein? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, Léo. Obrigada pelo convite, viu? Valeu, obrigado.